Olá, pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Queremos agradecer, como toda semana, os nossos patrocinadores que nos apoiam dentro deste projeto, dentro deste programa. E você quer fazer parte também deste pool de patrocinadores, de divulgadores? www.programaenigmas.com.br e o nosso telefone de produção 11 3482 6381 e você terá todas as informações de investimentos. É verdade, é mais de 1,5 milhão de acessos, pessoal. Nós estamos também aí, toda segunda-feira, às 21 horas, horário nobre, hein, pessoal? Na TV Geração Z, coligada da UOL, com mais um programa Enigmas para você, com outros assuntos, mas sempre visando consciencialidade. Bom, eu gostaria de saber se a nossa produção, antes de começar o programa, se nosso cartaz da UFOX, Kátia, o qual iremos participar agora, né? Não neste final de semana, no próximo, né, Kátia Gaia? Dia 23 e 24, na cidade de Extrema, Minas Gerais. É um evento, é o primeiro evento na cidade, onde a Secretaria de Cultura leva a ufologia. Então, tem participantes, né, os palestrantes são muito conhecidos, e tanto Cris de Pascoal quanto Kátia de Gaia estarão lá palestrando sobre o nosso trabalho. Então, será um prazer recebê-los. É um evento gratuito na cidade. Então, você pode entrar em contato e fazer a sua inscrição. E lembrando que hoje, às 21 horas, nós temos o programa Rasgando o Verbo na Rádio Excel, a Rádio Cron, a Rádio da Consciência Livre, que você pode nos acompanhar através do www.ecl.webradio.net. E para você ter contato conosco e também ter o acesso a todos os vídeos que nós já temos do programa Enigmas e outras participações que nós temos, www.programaenigmas.com.br. Basta você clicar no nosso vídeo e você já terá acesso ao nosso canal no YouTube. É verdade. Mas vamos iniciar o nosso programa, porque o tema hoje é interessantíssimo. Elementais. Eles existem? Qual a finalidade deles? Como saber se eles estão aqui perto, se não estão? Como que eles... Qual é o modus operandi, né, desses seres na natureza e nas nossas vidas? Para isso eu trouxe um especialista. Claro, Valdir Calegari. Ele é terapeuta holístico e também, pelo que sei, é mago. Tudo bem, Valdir? Tudo bem. Tudo bem. Bem-vindos ao programa Enigmas. Bem-vindo, né? É uma honra, né? Gratidão, viu, Valdir? Gratidão pela presença. Você é uma pessoa que todo mundo conhece no meio. Você é uma pessoa muito respeitada, principalmente por falar sobre as fadas que nós amamos, né? E por isso nós te trouxemos, porque muitas pessoas perguntam sobre elementais. Então, hoje você vai falar um pouquinho sobre eles, quem são, né? E como eles podem contribuir na nossa vida. Então, quando a gente começa a falar sobre elementais, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é aquela história do conto de fada, né? Da fadinha de asa de borboleta, aquela coisa que está relegada ao imaginário, à fantasia, aos contos de fadas. Hoje nós sabemos que a maioria dos espiritualistas conhece o trabalho dos elementais, né? Os elementais estão dentro de várias vertentes religiosas, de vários cultos, e o elemental é um ser que ele habita, né, em outra frequência dimensional, né, na frequência etérica, e eles têm várias funções, na verdade, né? O elemental ele está na base praticamente de tudo. É o elemental que trabalha, como a própria palavra diz, elemental, ele trabalha dentro de um elemento. Então, os primeiros grandes ocultistas, eles colocaram classificações dos elementais, geralmente como terra, água, ar e fogo, né? Na terra, os gnomos, no fogo, as salamandras, na água, as sereias, as ondinas, né? No ar, os silfos, as silfídeis. Mas o elemental ele vai bem mais além de tudo isso. Oba, né? Então vamos lá. Vamos saber, então, quantos elementais existem que você conhece, Valdir? Na verdade, assim, a gente não separa em quantidades de elementais, porque seria a mesma coisa que a gente tentar separar todos os mamíferos da Terra. A certo. quantidade
imensa. Sim. A gente separa eles em dimensões. Em dimensões, né? correto. Um trabalha na dimensão aquática, outro trabalha na dimensão igínea, que é do fogo, outro na dimensão do ar, dos Telúrica, minerais, telúrica, né, da terra, dos minerais, dos cristais, dos vegetais. Então, em todas essas formas, existe a energia elemental, né? E a gente também fala assim, elementar e elemental, tem diferença? Não, não tem diferença, é a mesma coisa. O que existe é a evolução. Os elementais também eles têm alta evolução, média evolução e baixa evolução. Sendo que os elementais mais evoluídos, eles são os que comandam, né, colocam em ordem os... É como uma colmeia de abelhas, né? Correto. A gente tem um operário, a gente tem a rainha, cada um tem a sua função determinada. A forma básica do elemental, o que ele trabalha para fazer? Ele trabalha para sobreviver, se multiplicar e sobreviver. Se multiplicando e sobrevivendo, ele faz com que tudo que existe no universo, na Terra, continue existindo. São mantenedores do nosso planeta? São mantenedores do universo, na verdade. Do universo. Assim, a gente encontra água, terra, fogo em todos os lugares do universo. Né? Então, a gente vai encontrar lá a energia dos elementais. E, como a gente sabe... hoje é explicado até pela física quântica, a gente não tem uma dimensão só, nós temos várias dimensões, né? Multiuniversos. Hoje as pessoas têm uma mente mais aberta, mais ampla a respeito desse assunto, uma mente mais científica, que antigamente tudo ficava no reino da fantasia. Né? É verdade. Principalmente os criadores de histórias infantis, eles exploraram muito essa questão do elemental, né? Para o gnomo, para a fadinha, para a salamandra. Aliás, faziam questão de não deixar a coisa realmente ir para um campo mais científico e comprovatório. Os primeiros grandes e antigos ocultistas, eles separaram, os alquimistas separaram nessas 4 classes primeiro, né? Terra, água, ar e fogo, ondina, salamandra, silfo, né? Gnomos. Eu que tenho uma pergunta, antes de você encerrar essa parte. Eles têm uma forma física definida? Você pode falar, por exemplo, da terra, do ar. Isso é uma curiosidade que todo internauta tem. Sempre me perguntam, sabe, Valdir? Eles são assim mesmo? Na verdade, a gente comenta assim, que o elemental ele faz uma leitura de como você o imagina, e muitas vezes é nessa forma que talvez alguns médiuns, videntes, não são todos, conseguem visualizar. É muito difícil, porque assim, eles trabalham na frequência etérica, uma dimensão difícil, mas existem alguns médiuns que conseguem ver, né? Eu não tive o privilégio ainda. Mas o que a gente percebe é que eles vivem uma dimensão muito colorida, com cores muito vibrantes, é uma coisa assim meio psicodélica. Ele não tem muito uma forma definida. Até eu achei interessante aquelas fotos que vocês fizeram no Instituto Ekron, né? Lá nos captamos, isso, aquilo lá é elemental. Você vê que eles aparecem de formas diferentes, cores diferentes. Captamos eles via transcomunicação instrumental. Não, porque você pega aí a parte dimensional, frequência vibracional, né? Então por isso que você consegue. O elemental ele pode ser uma coisa pequena, infantil, né? Como um bebê. Ele pode ser uma coisa gigantesca, como uma montanha. Até dizem que na evolução dos elementais tem uma hora que eles atingem um plano tão grande que eles têm que sair fora da órbita, eles têm que ser absorvidos pelo universo e todo o reino deles vai junto, né? Para se criar em outro lugar. Então a gente está falando de um ser que habita uma dimensão espiritual e ele trabalha dentro do seu próprio elemento, né? A salamandra ela só vai trabalhar no fogo, porque além dela trabalhar esse elemento, ela se alimenta desse elemento. Mesma coisa a gente falar de sereia, de ondina, de seres das águas, ela vive na dimensão aquática e ela se alimenta, cria e se nutre dentro dessa dimensão aquática. Quando nós falamos dos gnomos da terra, a mesma coisa, né? Eles trabalham com os minerais, com a terra e vivem dentro do seu reino. O que acontece? A gente sabe que, por exemplo, isso tem até na menção bíblicas, né? Sim. Por exemplo, a gente sabe que Salomão foi um grande ocultista. A gente sabe que ele deixou o escrito, né, de Goécia, ou Chaves de Salomão, que existem inúmeros selos que podem abrir portais, até ele trabalhava muito com elementais, né, os djinns, os gênios, os elementais do fogo. A gente tem passagens bíblicas, por exemplo, quando o povo estava atravessando o deserto e ele faz alguma coisa errada, e vem as serpentes de fogo e picam o povo hebreu, e Moisés tem que levantar a serpente de cobre, que é um símbolo para que eles pudessem voltar a vida os que fossem picados. Então a gente vê que ali tem a salamandra de fogo, né, que ela aparece na forma de serpente de fogo. Então, assim, se a gente for observar, o elemental está na história da humanidade. É verdade. E a gente sabe se a história que a gente tem hoje, ela deveria ser toda reescrita, né?
Não tenha dúvida sobre isso. Porque tem Aliás, tantos até porque pontos, suprimiram né? demais a verdade com essas religiões Sim, patriarcais. Sim, Né? porque, e assim, como a gente estava comentando um pouquinho fora do assunto, mas dentro do assunto que a Kátia falou do evento lá da ufologia, mesma coisa a gente sabe, né? Se houver 100 relatos de OVNIs e a pessoa viu e filmou, 99 vão falar que é mentira, que é montagem. Mas existe uma grande margem que a gente sabe que não é montagem, que é verdade. Mas por quê? Não interessa para o governo e para outras instituições que dominam o mundo que você saiba que você não é o único ser que existe entre bilhões de galáxias, né? Se a gente for ver o tamanho da nossa galáxia, a gente fica Sem Com dúvida. certeza, sem dúvida noção, não é? Mas assim, eles não querem nem que o povo saiba ler e escrever, vai querer que o povo saiba coisas mais profundas. É verdade, que se reintegre ao todo. Né? Isso. Fato. Se todo mundo souber que não veio do bolinho de barro, vai ficar mais difícil, né? Né? Muito mais difícil, né? Você acredita, Valdir, que as crianças elas têm assim uma visão mais desses gnomos, desses seres elementais, pela pureza que eles ainda têm? Então, exatamente isso que atrai a capacidade da criança de ver elemental. Geralmente antigamente era mais, né? Hoje em dia, geralmente a criança até 7 anos, ela tinha uma pureza maior. Hoje em dia... Celular, né? Hoje em dia já é mais difícil, uma criança inocente já perde a inocência muito cedo. E realmente, assim, eles são seres tão puros, feitos de energia, de cores vibrantes, de frequências, né? Que somente um ser muito puro mesmo consegue visualizar. Tanto que a gente estava comentando na questão mediúnica, poucos médios que são videntes, realmente eles conseguem ter visão de elementais. Às vezes eles se assustam, porque é uma coisa que não dá muitas vezes para você identificar uma forma, né? Aquilo, a gente cria as divindades a nossa imagem e semelhança, não é verdade? Com certeza, falou tudo. Se a gente for olhar as divindades, né, a gente vai entrar naquela coisa. Os deuses do panteão nórdico criaram o mundo, os deuses do panteão celta criaram o mundo, os deuses do panteão judeu criaram o mundo. Que panteão que criou o universo? É um Deus muito humano, né? Se a gente pensar que existe uma única fonte, um único criador, que ele é visto de várias formas por várias culturas, tem várias histórias dentro dessa cultura, eu acho que é mais aceitável. Com certeza. Senão ia ser uma mais. guerra eterna de quem fez o quê, né? Com certeza. E é por isso que as religiões criam tantas guerras e tanto sectarismo. Detalhe, o que mais mata hoje é a religião. Pois é, a gente tá A religião é a vendo aí maior na arma, Síria, maior arma de Mas morte. eu acho que é uma religião chamada poder e ego. Exatamente. Não exatamente Deus. São religiões doutrinárias. Por exemplo, a gente sabe que Moisés e Abraão foram grandes legisladores, eles criaram a religião judaica. Tanto que a gente às vezes fala, existem contradições na Bíblia, o povo é capaz de aprender já. A gente está citando a Bíblia não como um livro que é muito respeitado. Mas existe mesmo. A gente vai ver a contradição. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um dos mandamentos lá no começo de Abraão lá, e de Moisés, não farás para ti imagem de escultura de semelhança alguma que existe em cima no céu, sobre a terra, embaixo da terra, lugar algum. Não farás para você imagem de escultura semelhante a nada. Principalmente semelhante a animais ou homens e tal. A gente entende isso. Depois, quando Deus entrega os 10 mandamentos lá para Moisés, de pedra, né? Um velhinho de 120 anos, né, carregar aquela pedra, descer a montanha, colocar na Arca da Aliança, ele fala assim, farás... Não é fácil descer aquilo lá, não é viu? fácil, Nem subir, né? Não é nem subir. E a questão é assim, depois ele manda fazer a Arca da Aliança e colocarás a imagem de 2 querubins sobre a arca. Contradição, né? Contradição. Aí me explica por quê. Se o mesmo Deus que proibiu fazer imagem de escultura manda colocar 2 imagens de 2 querubins em cima da arca que representava aquelas leis onde estava escrito que não era para fazer aquilo. E hoje todas as igrejas, elas têm o quê? Os santos, né? Exatamente. O homem, ele precisa de uma referência visual. Então a gente sabe, por exemplo, Verdade. A questão, por exemplo, das religiões, por exemplo, Umbanda, Candomblé nem usa muito, né? Usa mais a questão do elemento, do fundamento. A Umbanda usa muito. Então a gente sabe que, por exemplo, na Umbanda os santos católicos foram secretizados com os orixás, com os guias. Isso é histórico. Se você for pesquisar, isso é histórico. Então, o que existe numa imagem, quando a gente vai lá, para quem é umbandista, né? Eu sou umbandista. Quando você vai na frente do altar do Congá e você tem uma imagem, aquela imagem ela é magnetizada com aquela energia, né? Então ela representa para você é um ponto focal para você, né? É a mesma coisa que eu chegar numa parede em branco e eu colocar uma tela em branco. A pessoa vai chegar lá e vai ficar olhando aquela tela, né?
E aí? Agora, se aquela tela tiver umas bolinhas, umas pinturas coloridas, vai chamar atenção. Verdade. É um ponto focal, é um ponto da sua fé também. Verdade. E o homem tem aquela crença, por mais que ele diga que não, o homem ele precisa ver a sua fé muitas vezes, ele precisa para tocar, crer, né? Para crer. Ele precisa ter o seu altarzinho, ele precisa ter a sua imagem, é uma necessidade, não acho, creio da divindade, né? Mas uma necessidade do homem, né? Do homem, humana. E a gente vai ver que é aquela coisa que a gente falou da questão da cultura, né? Na Índia os deuses vão ter a cara dos hindus, de bichinho. E tem uma simbologia que a gente sabe que se a gente for explicar, tudo aquilo lá é uma imagem esotérica, né? Cultural lá. E também tem a questão, por exemplo, a gente fala dos seres, né, dos seres elementais, dos seres diferentes, aí eu volto a citar novamente a questão da Bíblia. Então a Bíblia fala, por exemplo, como é que é um querubim? Vocês lembram como é que é um querubim? Ele é gordinho. Não. A gente está falando do querubim o querubim da Bíblia? O querubim bíblico mesmo. Ele tem 4 cabeças. Ele tem uma cabeça de touro, uma cabeça de homem, uma cabeça de águia, uma cabeça de leão e 4 asas. Opa! Quer dizer que assim, lá ele pode ter várias cabeças de animais, 4 cabeças. Os deuses hindus não podem ter 6 braços. Eles não podem, os deuses egípcios não podem ter cabeça de bicho. Como? Se ali a gente está falando que tem uma divindade que tem cabeça de 4 cabeças. Então a gente observa que aquela questão, só a minha religião é certa. Só o que está escrito no meu livro religioso é certo. O pessoal ainda não aprendeu, se fala muito em respeito religioso. Eu acho muito difícil, porque o pessoal não tem nem tolerância religiosa, quanto mais respeito. É verdade. Então, é entender que o que é sagrado para você, e você desdenha do outro, é sagrado para o outro. Com certeza. Então, eu creio que assim, a grande questão hoje da religião matar tanto, é a questão mesmo da intolerância e do não respeito à crença do outro. Com certeza. Muito bem colocado. Muito bem. Eu queria que o Valdir passasse já um contato, rapidinho, porque nós vamos para o intervalo. Tá, ok. Eu vou passar meu e-mail, acho que eles vão escrever ali, né? jormungard, né? @gmail.com.br. Jormungard é a serpente nórdica, da tradição nórdica, tá? Eu coloquei o Jormungard lá. Muito bem, Valdir. Bem. Daqui a pouquinho voltamos aí com esses assuntos maravilhosos. Antes de encerrar, no próximo bloco, nós vamos ter um documentário de sereias. Porque eu quero que o Valdir, conhecedor que é sobre elementais, explique o que está acontecendo pelo mundo, que os internautas estão me bombardeando com um monte de documentários de sereias reais, entrando nessa dimensão. É verdade, é mentira? O Valdir vai esclarecer a gente. Até o próximo bloco, a gente volta já já. Voltamos com o programa Enigmas e eu gostaria de convidá-lo para participar deste programa. Você tem um produto, você tem o seu livro, você quer divulgar o seu trabalho? Você tem um espaço aqui no nosso programa, Programa Enigmas, www.programaenigmas.com.br e o nosso telefone é 11 3482 6381. Eu quero deixar também o meu site, que é o www.soldegaia.com.br, para os meus trabalhos e consultorias. E, Cris, nós vamos chamar de novo aí o FOEX, né? Vamos aí, chamou cartas da UFOEX, né, Kátia? Por favor. O banner, obrigada. No dia 23 e 24, então, lá na cidade de Extrema, Minas Gerais, o primeiro congresso de ufologia na cidade, pela Secretaria de Cultura. Você pode se inscrever pelo site que você está vendo aí no nosso banner. Muitos participantes, muitas palestras, sexta e sábado à noite. Então, vale muito a pena, hein, gente? Estaremos lá, né, Kátia Gaia? Eu e Kátia Gaia estaremos lá
inclusive palestrando e também compartilhando aí uma vivência com vocês. Bem, vamos voltar com o Valdir Calegari aqui, porque nós não temos tempo a perder. Valdir, antes de a gente começar esse bloco, eu gostaria de falar de sereias. Temos aí, Camila, nosso documentário de sereias? Olá, vamos ver. No solo parte de la mitología o de las películas, parece una verdad irrefutable. Sin embargo, respetables científicos y exploradores marinos investigan la aparición de sirenas reales, captadas en Groenlandia, Inglaterra e Israel. Y en este país, en Israel, un grupo de turistas habría registrado la presencia de una sirena en lo alto de un acantilado. Vamos a ver las imágenes y ustedes mismos van a juzgar. 6 de marzo del 2013. Geólogos marinos Thorsten Smith y Paul Robertson de Dinamarca exploraban en un submarino el mar de Groenlandia en busca de petróleo. Pero al llegar a los 3.000 metros de profundidad, una extraña criatura golpeó la estructura de su nave. Las imágenes son impactantes. Dos cámaras captan al extraño ser. En la primera se observa una mano extendida con una especie de membrana y la silueta de una criatura marina. La segunda imagen muestra la misma mano, un cuerpo mitad hombre, mitad pez, y el rostro de un ser hasta ahora descrito solo en la mitología. Simplemente increíble. Me miró de frente y yo no sabía qué era. Lo cierto es que es otro tipo de inteligencia, es una nueva especie. En mayo del 2013, otra imagen captada por turistas en las playas de Kirjamjan en Israel ha dado mucho que hablar. Se observa una especie de mujer con cola de pez recostada sobre las rocas. Luego ocurre esto. El extraño ser desaparece en el mar. En abril del 2013, rescatistas ingleses captaron esta imagen cuando trataban de socorrer a una persona caída en el mar. Una criatura marina con forma humana cruza frente a ellos. Su piel se ilumina y luego desaparece. De comprobarse la existencia de estos seres marinos, o sirenas o tritones, toda la teoría evolutiva del hombre podría cambiar. En octubre del 2005, un insólito fenómeno provocó la muerte de más de 50 ballenas y delfines en las costas de Sudáfrica. Entre los animales muertos se halló un tiburón blanco, en cuyo estómago había restos de un mamífero marino nunca antes visto. Este ser poseía las mismas caderas de un animal erguido. Y solo hay un animal que puede caminar erguido sobre 2 pies. Este ser habría pasado de tierra firme al mar hace 6 millones de años. Evolución que algunos científicos como Elian Morgan explican como la teoría del simio marino. Estos primeros hombres en el África empezaron a caminar y se dirigieron al mar buscando alimento. Era sencillo y se adentraron en las profundidades y luego evolucionaron en el mar. Los restos del extraño mamífero marino fueron examinados en la Universidad de Ciudad del Cabo y las conclusiones fueron sorprendentes. Después de intentar muchas formas basadas en lo que conocía, por fin me di cuenta de que había una que no había intentado. No eran unas aletas, eran manos. Por lo que puedo ver aquí, sí. El cuerpo incompleto recuperado en Sudáfrica y sobre la base de investigaciones realizadas parecen ser de la misma especie. Los científicos también descifraron una suerte de lanza rudimentaria que tenía incrustado el tiburón que se tragó la supuesta sirena. Era una especie de arma. Era una herramienta. Un arma que habría sido fabricada por estos seres marinos y usada para cazar, tal como lo demuestran estas imágenes captadas a más de 500 metros de profundidad por un robot submarino ruso en el 2006. Desde épocas muy remotas, la mitología se refiere a estos híbridos, como sirenas o tritones que están presentes en los relatos de pescadores en Grecia, Medio Oriente, China y la península ibérica. En la década de los 70, Hans Bauer fotografió un extraño ser marino en el mar Báltico mientras pescaba bacalao. Vi
Otra cosa, una criatura extraña atrapada en nuestras redes. Así que corrí a buscar mi cámara y le tomé una foto. Se las mostraré. Aquí está. Pienso que esa criatura creaba las lanzas y las usaba para pescar. Nosotros éramos los extraños para ella. En 2004, la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos investigó la muerte de más de un centenar de ballenas y delfines en las costas de Washington. En la zona del desastre, un sonar captó los sonidos de las ballenas, delfines y también un extraño ruido que no pertenecía a ninguna especie conocida. Lo que ves aquí es su lenguaje. Ellos están hablando. ¿A quién pertenece este lenguaje? ¿Qué son estas extrañas criaturas? El sonido que emitían era mucho más complejo y avanzado que los demás. Según algunos científicos, estas criaturas han existido desde siempre en las profundidades del mar. No solo sirenas, sino también tritones, envueltos en un natural ciclo de reproducción. Aunque no existen pruebas físicas suficientes para conocer de su existencia, estas últimas imágenes podrían ser la llave para encontrar este eslabón perdido. Un descubrimiento que podría cambiar la historia de la humanidad. Bem, Camila, está pronto? Próximo aí? Então, estou colocando um que o internauta mandou, porque uma coisa interessante desses vídeos que eu gostaria de dizer é o seguinte: quando entrevistamos Eric Von Däniken, eu perguntei sobre as sereias. Ele disse que foi encontrado realmente uma ossada de um ser desses, entendeu? Camila, temos mais um vídeo aí? É bem interessante, né? Bom, eu estou aqui com o especialista, do Valdir Calegari. O que você acha dessas imagens, Valdir? Eu acredito que, infelizmente, por mais que a gente queira, a maioria dessas imagens, elas são montagens, né? Algumas já ficaram provadas que são montagens, até o History fez algumas séries, sem dúvida. Que como se fosse verdadeiro, mas depois eles explicaram que, assim, se realmente esses seres existissem, como eles seriam? Então se especulou isso, se criou isso. E hoje a gente sabe que com a computação gráfica você cria uma coisa que não dá para você dizer se não é de verdade. A gente vai ver um filme hoje, você sai absolutamente... É verdade. Parece mais real do que o próprio real. E a grande coisa que fica no mistério, que eu chamo isso de arqueologia oculta, né, da humanidade. Certo. A grande questão que fica a respeito disso é que assim, as imagens são sempre muito obscuras, né? Muito fotos muito manchadas, uma sombra que pula num lugar, é uma coisa assim, muito sombreado, muito oculto. Porque nunca tão nítido, né? Interessante. É porque nunca tão nítido, porque nunca e aí a gente questiona, né, a veracidade disso. Como a gente estava falando da questão ufológica de 100 relatos, às vezes um é verdadeiro, mas existem os relatos verdadeiros, existe aquilo também que é encoberto. A respeito de sereias, elas estão. A gente também sabe que a vida ela veio do mar, né? O primeiro ser, antes de ser o primeiro hominídeo, ele era um ser marinho. Então a gente acredita que a gente deveria ser um ser meio peixe, né? A gente deveria, depois que toda a vida saiu do mar, ela foi evoluindo para outras esferas. E a gente também sabe que existiam várias classes de
seres, não só os seres humanos, né? Por exemplo, aí vou voltar de novo lá na Bíblia. A gente fala dos Néflins, dos gigantes. É verdade. Então a gente sabe que nos anos 1918, 1920, ou um pouco antes, os Estados Unidos encontraram cavernas com vários esqueletos de gigantes, até corre pela intercâmbio de um gigante, aí essa relação de altura, ossos, e estava guardado, depois o governo procura e fala que não tinha nada, lógico que eles os escondem, né? Mas a gente está falando de criaturas de evolução diferentes, até criaturas que vieram de mundos diferentes, né? E como eu digo, não adianta, a gente não está falando... Quando a gente falava de Madame Blavatsky, que falava da vida em Marte, né? Sim. Então hoje a gente já sabe que descobriu que tem água em Marte, água salgada. Se tem água, né? Se tem vida, água, né? já teve vida, né? Porque assim, houve migração de mundos também. E a gente sabe que chega uma época que o recurso da Terra vai esgotar, a gente vai ter que ir para outro lugar. A gente vai ter uma tecnologia para isso, vai ter que começar de novo. Existem pesquisas a respeito disso, né, de fazer colônias na Lua, em Marte, e a gente sabe que não vai achar o marciano verdinho de anteninha, né? Mas a gente sabe que talvez eles possam até ser, nós possamos ser descendentes deles, né, na questão de forma humanoide. Não é porque ele está no outro planeta que ele precisa estar também totalmente diferente da nossa forma, né? Com certeza. E a questão das sereias é bem interessante porque, além dela estar na mitologia de vários povos, ela está na mitologia da Grécia, está na mitologia hindu, tem vários deuses e deusas com parte de baixo de peixe, está na mitologia nórdica, né? E a gente acredita que na era hiperbórica, que a gente fala, a Hiperbórea, era uma era antes da Atlântida fundada, Alexandria. Era uma época antes de todos os continentes se partirem, de ilhas afundarem, que a gente sabe que houve esse movimento geográfico na Terra, né? De tempos em tempos acontece. Existiam esses povos que eram diferentes, existiam os gigantes, que eram os Néfilins, existiam outras qualidades de outros povos diferentes, anões. Acredito que existiria também um povo que fosse capacitado para viver no mar. Porque se a primeira forma de vida surgiu no mar, é óbvio que a primeira forma de evolução para chegar perto do hominídeo deveria ser uma forma meio peixe, né? meio humana. E existe também a questão, que a gente vai entrar aí, da sereia como elemental. A sereia como elemental, que a gente estava comentando, ela trabalha dentro da dimensão aquática. Certo. Trabalhando dentro da dimensão aquática, ela sobrevive e se alimenta da dimensão aquática. Então seria um ser que seria formado praticamente de água, né? A água, e ela estaria naquele meio etéreo dela. Então, por exemplo, por que seria muito difícil encontrar um corpo de sereia? Porque ela se diluiria na água. Certo. Ela é fluídica, né? Como a gente imagina. Por exemplo, aí a gente volta na questão espiritual. Dentro das religiões, né, espiritualistas, como a Umbanda, a gente sabe que as sereias vêm fazer limpeza no terreiro. Então, quando elas incorporam o espírito elemental da sereia, é aquela questão, ela faz um cantinho, um cântico, um chorinho, uma espécie de um mantra. Na verdade, aquilo é um mantra energético para limpar a energia. E isso. Depois elas carregam aquilo para o mar. Certo. Né? Então, essa questão da sereia, ela é bem interessante, tanto na questão da gente imaginar que realmente existia um povo que podia ter sido da sereia, e outra. A gente sabe também que a gente conhece menos do que existe no mar, do que existe na Lua, do que existe até em Marte. Com certeza. O mar é muito... Na mata. Exatamente, né? A gente tem muitos seres ainda que não apareceram, que foram inexplorados, formas de vida que estão surgindo agora, que a gente consegue, aparelhos que conseguem mergulhar regiões mais profundas do oceano, e outra. Sim. A gente sabe que a imensidão do oceano é a imensidão do oceano, né? Mas toda lenda tem um fundo de verdade. Toda lenda tem um fundo de verdade. Né? Toda lenda tem um fundo de verdade. A gente ouve as lendas dos pescadores que dizem que vão para o fundo do mar pelo canto da sereia. Então, deve ter algum fundo de verdade aí. Que eu acho que a ciência um dia descobre. Sim, e as sereias no começo da mitologia dela, elas não eram peixes, não sei se vocês sabem. Elas eram consideradas, elas tinham cabeça de mulher muito bonita, e elas tinham corpo de águia. E elas viviam nos penhascos, nos rochedos dos mares. E muitas vezes eles chamavam elas de sereias ou de arpias. De arpias. Certo. Isso. Então, elas eram consideradas uma forma de sereia. Mas as primeiras sereias, elas não tinham aquela forma de rabo de peixe, né? Também sofreram uma mutação. Também tinham versões, né, das sereias. Tinha sereias que eram uma espécie de arpia, que elas viviam nos rochedos e de corais. Tem a lenda celta, também a lenda irlandesa da Selkie, que ela é uma foca
que, na verdade, ela é uma espécie de sereia, e quando ela tira a sua pele, ela deixa em algum lugar, ela como se fosse uma roupa, né? Como se fosse o boto aqui no Brasil. Isso, ele tira a pele dela, a pele ela esconde e ela vira uma bela mulher e anda pela praia seduzindo pescadores. A lenda do boto aqui, isso, Belém do Pará. Isso, e diz a lenda que se você conseguir pegar a pele da Selk, né, na mitologia, a Selk ela é obrigada a ficar com você. Até o dia que ela encontre de volta a pele dela, ela veste e volta para o mar. Mas eu tenho uma pergunta aí que não quer calar, Kátia Gaia. Sim. Existe algum elemental que você, eu sei que você tem todo o estudo sobre isso, que possa fazer alguma coisa negativa para o homem? A gente sabe que o elemental ele trabalha de forma neutra, né? Ele trabalha dentro da egrégora da pessoa. Então a gente sabe que existem magos negros que trabalham energia negativa, abrem portais, como a gente sabe que dimensão é ligada a portal. Existem certos códigos que você traçando, você invocando, você abre um portal. Tem muita gente que a gente já viu que começa a brincar com magia, com cultismo, acaba louca, acaba no hospício, acaba tendo dificuldades. Por quê? Porque está mexendo com uma coisa que acho que é brincadeira e é uma coisa muito séria. Os elementais, por exemplo, se a gente pegar um elemental que está acostumado a trabalhar no elemento água, por exemplo, aquático, e a gente invoca esse elemental para vir para a nossa dimensão, ele vive e se alimenta dentro da dimensão dele, que é aquática, que é a água, o elemento água. Então acontece o quê? Se eu trago esse elemental para perto de mim, ele vai começar a se absorver da minha água, da minha energia, porque ele precisa continuar se alimentando. Ele está fora do meio dele. Se eu trago um elemental que trabalha com fogo, ele vai começar a sugar minha energia, porque a gente sabe que a gente tem corrente elétrica, né, no cérebro, no coração, a gente tem esses impulsos que são fogo, né, são energia ígnea. Então, existem sim elementais. Até a gente entra depois na questão espiritualista, a pessoa fala de larva astral, de encosto, de quiumba, não sei o quê. Muitas vezes isso são elementais que estão sugando tua energia. Por exemplo, a gente fala da questão do elemental, que mais vezes eu já comentei no outro programa, da questão do elemental Dark Fairy, né? Que é o elemental que faz o último ciclo de vida, ele se alimenta da morte. Então a gente vê. Tem muitas fotos que são fotografadas dos orbes, das esferas de luz paranormal em cemitérios. A gente sabe que ali são elementais que se alimentam do odor da putrefação do cadáver, do éter, de tudo que é podre, né? Eles são como abutres que fazem uma limpeza energética, limpam o último ciclo de energia. Esse tipo de elemental, a gente vai encontrar ele também em locais de forma negativa. Por exemplo, se você for no local de usuário de drogas, cracolândia, se você for em hospitais, se você for em necrotérios, cemitérios, lugares onde tiveram mortes violentas, você vai encontrar esse tipo de elemental, ele vai estar lá. E tudo isso é manipulado pelo Mago Negro, né? Sim, é manipulado pelo Mago Negro. Já dizia o nosso mestre, o Rubens Saraceni, que vocês tiveram a oportunidade de entrevistar, né? Sim, meu mestre. Que é meu mestre também. Ainda bem que eu vim lá do aprendizado dele. Então, ele comenta isso na magia divina dos elementais, que esse tipo de mago negro existe, a gente tem que trabalhar, né? Se a gente escolheu trabalhar do lado da luz, do lado da bondade, a gente tem que estar combatendo isso. Mas a gente observa que existe muita obsessão que é causada também pela questão do elemental. Então, às vezes, o pessoal brinca. Vamos lá colocar uma maçãzinha na janela, no vaso para atrair o elemental. Você não sabe, como eu disse, mas que elemental que você está atraindo? O que força que você está invocando ali? Será que ela vai vir de forma positiva, negativa? Isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você está cultuando uma coisa que, em vez de estar te fazendo bem, está te fazendo agir de forma negativa. Isso. E é bom você salientar isso, porque muitas pessoas nos procuram para que nós passamos um ritual para ela. Gente, tem que se ter muito cuidado com rituais. Primeiro, magia é intenção. Então, isso vai se propagar. E é legal, né, Valdir, as pessoas, por exemplo, participarem de um curso, uma palestra, falar com um profissional que entende, justamente para não ter esse problema, né? Exatamente, porque assim, eu digo, a simples questão de você acender uma vela é uma magia super poderosa. Então a pessoa não tem noção, às vezes, né? O que você pode fazer com uma vela? O que uma vela emana? O que uma chama sagrada emana? Uma vela ela emana diversas mandalas para o mundo espiritual, na verdade. Quem é espiritualista sabe. Então, às vezes a gente fala também, às vezes a pessoa tem a mania de acender aquele palitinho de incenso, né? Ah, eu vou acender para perfumar a casa.
Que incenso você está acendendo? O que você está ativando? O que erve aquela? Que aroma é aquele? Às vezes você vai estar atraindo uma coisa negativa. Pesquisar antes de fazer. Hoje em dia, com a facilidade da internet, a gente tem aquela coisa, né? Até o dia estava brincando lá no grupo. Gente, vocês querem ser grandes, místicos, bruxos? Vocês vestem uma capa e vocês peguem um caldeirão e vocês coloquem fogo dentro, aí vocês tirem várias fotos de vários ângulos em volta do caldeirão, posta no Facebook, ritual, todo mundo vai achar que você... Isso existe muito hoje, né? Pessoa... Como, né? E outra, uma coisa que eu aprendi, no mundo espiritual não existe representação. Uma vez que eu me posiciono como mago, como místico, como bruxa, como for, eu estou me posicionando diante de uma dimensão e do reino espiritual. Lá não tem representação. O que você está fazendo aqui, você é lá. Por que a gente veste uma roupa diferente quando a gente vai fazer um ritual? Porque é um código mágico para você acionar portal, para você se conectar com aquela energia, né? Aí o pessoal às vezes brinca, né? A pessoa fala, eu sou bruxa, mas se a pessoa colocar um chapéu de ponta, a pessoa já vai falar que ela está fantasiado. É verdade. Porque infelizmente a gente vive na terra do carnaval. Então se você colocar qualquer roupa, você é carnavalesco. Daí quando eu faço ritual, eu sou Clóvis Bornai, eu sou, né? O pessoal fala, mas eu não estou nem aí. As pessoas não entendem, né? Exatamente. Agora vamos lá na Igreja Católica. Olha lá a Igreja Ortodoxa, você já viu a roupinha do Papa Ortodoxo? Eles usam também, né? Você viu a mitra que ele usa na cabeça? Você viu as roupas? Todas as religiões, todos os sacerdotes têm as suas roupas, têm os seus rituais, têm os seus paramentos, que é para se conectar com essa coisa. Aí você faz alguma coisa aqui no Brasil, você vai ver que lá fora, por exemplo, o Beltane Fire Festival, que é um grande festival que tem lá na Inglaterra, na Irlanda, eles são 4 dias de um verdadeiro teatro, uma escola de samba, um carnaval, é lindo a coisa, maravilhoso, eles vestem mesmo lá, fazem a representação da deusa de maio, da primavera, do fogo, dos elementos, e é pura fantasia, agora lá é bonito, aqui é carnaval. Pois é interessante, né? Valdir, nós ficaríamos o dia todo, mas nosso programa está nos momentos finais. Nós queremos que você convide o internauta para os seus cursos, para o seu trabalho. Então, é assim, eu não estou dando muito curso, muita palestra. Agora a gente está com o Coven, que trabalha em energia de elementais, de fadas, que é o Coven Green Fairy. A gente fez a fundação do Coven. Quem desejar ver, a gente também tem um grupo no Facebook, que é o Tradição de Fadas Brasil Green Fairy, tem quase 8.000 membros, né, bem participativos. Tem o Coven da Green Fairy, que a gente fundou agora, tá o pessoal com uma energia muito boa, muito legal, a gente está trabalhando naquela coisa do xamanismo, está trabalhando a coisa da magia elemental, né? Então a gente está ensinando, o grupo está crescendo. Quem tiver interesse também, né, a gente pede para entrar em contato, pode entrar em contato pelo e-mail, pelo meu Face. Lá no meu Face eu estou como Valdir Calegari, se você me adicionar, você vai ver lá um cara de orelha pontuda, com cara de elfa, de elfo, né? É assim. Mas importante é você acreditar naquilo que você faz, você se dedicar àquilo que você faz. Quando eu comecei a falar sobre fadas, todo mundo estava muito ligado na questão da fábula, né, da fantasia. Quando a gente começou a falar da questão fada ser espiritual, não sei se dá para falar rapidinho, vamos falar. O próprio Allan Kardec, né, que é um grande decodificador do espiritismo, existe uma parte no Livro dos Espíritos que Allan Kardec conversa com o espírito, mediunicamente. E ele pergunta para aquele espírito, quem é você? E ele responde, eu sou o espírito que cuida das plantas. Olha, ele está falando com o elemental, né? Não está dizendo que é uma fada, né? Mas não disse o nome, mas um espírito que cuida das plantas, a gente imagina que seja um elemental. Com certeza. Então a gente vê quanto é rico esse mundo, se a gente sair da questão do Disney, da fantasia, e a gente for para a questão espiritualista, de ver a questão do elemental, da magia elemental. Isso praticamente todas as religiões trabalham, né, com a energia do elemental. E muitos até nem sabem disso, né? Fazem por intuição e não sabem. A gente que sabe que na Umbanda existem caboclos que trabalham com elemental, existem as sereias, existem outras religiões. Sim. O elemental é a base de tudo, né? É os elementos, né? Como sem os elementos a gente não faz nada, né? Nós mesmos somos feitos de todos os elementos, né? Nós temos os elementos da terra, ferro, os minerais, nós temos a água, né? Nós temos a energia elétrica, que é o fogo, nós temos todos os elementos em nós, né? E nós temos o 5º elemento, que é o éter, que é a nossa alma, né? Nossa que é o mais alma, importante. isso aí, né? Bom, Valdir, é uma delícia falar com ele, né? Existe, Valdir, para
nos esclarecer, é e isso principalmente a você que é tão curioso, que a gente ouve muitos falarem. Olha aqui, nós estamos aqui com o Valdir Calegari, que tem uma pesquisa, e os grupos. Participe, conheça, faça a sua pesquisa pessoal, como ele mesmo disse. É isso aí. Gratidão, viu, querido? Eu que agradeço, Gratidão, agradeço viu, a todo Valdir? mundo que participou do programa com a gente. E a maior gratidão que a gente tem é saudar o Deus, né, que habita em cada um de nós. Então, namastê. Namastê, namastê. Para todos. Gratidão, pessoal. Até o próximo Enigmas, hoje à noite na rádio ECL, a rádio da Consciência Livre. Estamos lá com vocês.